Iniciando nossos estudos de hoje, livro Obras Póstumas, Manifestações Espíritas, Caráter e Consequências Religiosas das Manifestações Espíritas. Nós estamos no item número 50, que trata dos médiuns escreventes ou psicógrafos. Nós estamos no parágrafo 6º, que trata dos médiuns, e nós falamos na nossa reunião anterior dos médiuns de pressentimentos e dos médiuns proféticos. E agora então, fazendo uma revisão daquilo que nós já estudamos, e estudamos bastante inclusive no livro dos médiuns, falando sobre psicografias, a gente vai então revisar aquilo que Kardec conseguiu desenvolver, né, a título de teoria, de informações, das observações que ele fazia dos trabalhos psicográficos. Então, o bom da gente fazer uma comparação entre aquilo que nós estudamos no livro dos médiuns e aquilo que a gente estuda agora no Obras Póstumas, é que Kardec, no Obras Póstumas, ele oferecia normalmente textos, né, pensamentos dele, reflexões que vinham depois, né, da publicação do livro dos médiuns. Então a gente sempre vai encontrar aqui uma forma diferente de ver o mesmo ponto, um detalhe a mais que ele observou, né, além daquilo que ele já tinha trazido para nós de informação sobre as psicografias e mediunidade de um modo geral. Então vamos lá. Ele começa dizendo para nós aqui, né, médiuns escreventes ou psicógrafos. Bom dia, pessoal que chegou. Designa-se sob este nome as pessoas que escrevem sob a influência dos espíritos. Assim como um espírito pode agir sobre os órgãos da fala de um médium, falando para fazer-lhe pronunciar palavras, pode servir-se de sua mão para fazê-lo escrever. A mediunidade psicográfica apresenta 3 variedades bem distintas: médiuns mecânicos, intuitivos e semimecânicos. Antes da gente começar a abordar esses 3 aspectos, quando se fala sobre a ação de um espírito sobre a mão do médium, é interessante a gente observar que muitas vezes as pessoas descobrem essa faculdade mediúnica durante o próprio exercício, e isso acaba gerando até um certo pânico, uma certa preocupação, porque a pessoa nunca viu isso acontecer. De repente ela estava quieta e a mão dela começou a escrever sozinha, isso independente da religião, independente da idade, independente do local onde mora, e isso provocava sempre, né, algo assustador, que ela, dependendo do que acontecesse, da forma como acontecesse, ela pegaria aquele papel, amassaria, jogaria no lixo e saía apavorada num lugar que tivesse outras pessoas, para que ela não ficasse sozinha. Porque a psicografia nada mais é do que a manifestação dos espíritos. E dependendo da forma como eles se manifestam, vai provocar então aquele pânico, aquela surpresa, né? Ou para aqueles que têm essa naturalidade para lidar com os fenômenos espirituais, aceitaria e ficaria curioso para estudar e explorar um pouco mais essa questão. A Lívia colocou, né, e gera dúvida, né? Será que é coisa da minha cabeça? Será que é mesmo psicografia? Isso para esse segundo grupo que eu comentei, para aqueles que lidam, né, ou estudam, já leram sobre a influência dos espíritos nesses fenômenos. Então sempre fica aquela dúvida, principalmente se for médium, né, meio intuitivo, meio semimecânico. Então ele acaba ficando na dúvida, sem dúvida nenhuma. Então vamos lá para a gente poder estudar cada um deles aqui, que a gente vai perceber que Kardec aborda inclusive essa questão da insegurança do médium sobre o resultado do seu trabalho, se foi realmente dele, se não foi, porque tem uma certa dificuldade de diferenciar aquilo que é pensamento dele e o que é do pensamento do espírito, ou mesmo quando o pensamento do espírito vem apenas desenvolver aquilo que o médium já está pensando. Então eu já li muitos livros de mensagens, por exemplo, de Emmanuel, de André Luiz e tal, e de repente vem uma mensagem familiar, eu vou achar que aquilo foi coisa da minha cabeça, e não que foi uma produção dos espíritos. Então a gente vai estudar um pouquinho para poder compreender essa dificuldade que tem dos médiuns, principalmente os médiuns principiantes. No médium mecânico, o espírito age diretamente sobre a mão
a qual dá a impulsão. O que caracteriza esse gênero de mediunidade é a inconsciência absoluta daquilo que se escreve. O movimento da mão é independente da vontade. Ela caminha sem interrupção e, apesar do médium, enquanto o espírito tem a coisa a dizer, não para e para quando ele termina. Aqui, quando fala que o médium está completamente inconsciente sobre aquilo que está escrevendo, não quer dizer que o médium esteja inconsciente em termos de percepção do que está acontecendo. Ele está lúcido, ele está acordado, ele está atento, ele só simplesmente não consegue compreender o que está sendo escrito, porque o pensamento do espírito não passa pela sua mente. Então ele não registra a ideia que está sendo elaborada. Fazendo uma brincadeira, você pode imaginar, por exemplo, que vocês se sentam à mesa, seguram um lápis sobre uma folha de sulfite ou um caderno, e aí então alguém vem, segura a sua mão e começa a escrever. E fala para você assim: fecha os olhos e adivinha o que eu estou escrevendo. E aí começa então a traçar e ele tenta de alguma forma imaginar o que está sendo escrito, e até daria pela movimentação da mão, porque nessa brincadeira a pessoa que escreve vai escrever com certo cuidado, com uma certa lentidão. No caso dos espíritos, ele faz a mesma coisa, só que escrevendo com velocidades surpreendentes. Então, a princípio, nada mais são do que ondinhas, rabiscos que estão sendo traçados, sem nenhuma noção de algum tipo de elaboração de texto. Então, por isso o médium mecânico tem essa dificuldade de compreender. É alguém que se mobiliza. Aqui Kardec colocou que o espírito age, né, o movimento independente da vontade, e aqui, só um pouquinho aqui, pode servir-se de sua mão para fazer escrever, e aí então e ele age diretamente sobre a mão a qual dá a impulsão. Quando se fala sobre agir sobre a mão, hoje nós temos alguns estudos que mostram que os espíritos, na verdade, eles agem sobre o sistema nervoso do médium para que a mão dele seja impulsionada. Dá para imaginar assim, alguns exames que nós temos por aí, principalmente do campo da neurologia, em que os médiums, os médicos colocam eletrodos em determinados pontos do braço, do ombro do paciente, e começa então a aplicar aquele pequeno choque. E a mão começa a pular. Não sei se quem já teve a oportunidade de ver ou fazer algum tipo de exame desse tipo, e percebe que a mão começa a pular sem ele ter nenhum tipo de controle, sem nenhum tipo de vontade, independente dele querer ou não, a mão começa a pular, por causa dos impulsos elétricos que são enviados naqueles determinados pontos. Então os espíritos, na verdade, eles agem sobre o sistema nervoso do médium, fazendo com que ele escreva. Então não é simplesmente pegar a mão e arrastar, é fazer com real, de fato, que a mão se movimente através desses centros mecânicos. Só que o médium muitas vezes não tem capacidade de fazer isso. Aliás, situações interessantes em que nós temos médiums que começam a experimentar a psicografia e ficam tão assustados que eles seguram a mão assim contra o peito e não deixam ela escrever. Pode até parecer uma situação engraçada, mas é engraçada para nós que somos espíritas, para nós que temos esse conhecimento. Mas para uma pessoa que, dependendo da religião, entende que esses fenômenos são algo fora das regras, fora das suas bases filosóficas ou espiritualistas e tudo mais, de repente ele começa a escrever alguma coisa, ele começa a ter a noção, aquela intuição de que alguma coisa acontece por causa da presença de alguma coisa perto dele, ele fica apavorado, larga rapidinho o lápis e segura. Então, nesses casos, ele consegue impedir. Mas quando nós falamos sobre psicografia em que o médium fica inconsciente, aí nesse caso ele não tem escolha, quando ele acorda a coisa já está pronta. E aí então os espíritos vão utilizar os recursos que eles acharem mais conveniente e também de acordo com a tendência, com a possibilidade de cada médium. Se é só o braço, o médium pode, pela sua própria força, muitas vezes deixar de escrever. Se ele não consegue, ele usa a outra mão que está livre e segura. Se por acaso a mensagem tem que chegar e ele tenta impedir, aí então ele fica inconsciente, os espíritos providenciam para que ele não perturbe a comunicação e quando ele acorda a coisa já está pronta. A Lívia colocou: bom dia pessoal que chegou. Os espíritos podem desistir do trabalho por conta dessa dúvida por parte do médium? Podem. Lívia, pensa o seguinte, que os espíritos agem da mesma forma que nós agimos.
Os espíritos pensam como nós, agem como nós, a mesma coisa. Então, se eu procuro fazer um trabalho com alguém e esse alguém não tem interesse, eu vou embora. A menos que aquele alguém seja muito especial, que mereça realmente a minha atenção, eu vou ficar insistindo. É como no caso, né, de muitos pais com filhos que percebem que os filhos estão indo mal na escola porque são assim desinteressados pela matéria, porque tem outros interesses e tudo mais. O pai vai ficar pegando no pé, até inclusive virando ali quase que um obsessor muitas vezes, né? Então é a mesma coisa, o comportamento dos espíritos exatamente igual ao nosso. Se você quiser saber o que os espíritos fariam, se coloca no lugar deles. O que você faria se tentasse se comunicar com alguém e se alguém não tivesse interesse nenhum? Se não for alguém especial, você vai embora, né? A Fraterna lembrou aqui que somos todos espíritos, né? A única coisa que muda é a dimensão onde nós agimos, porque na verdade o comportamento é o mesmo, né? E os valores que nós vamos adquirindo de acordo com as experiências que nós vivemos é o que vai determinar, né, a perseverança, o equilíbrio, a motivação, uma compreensão maior. Porque hoje a gente olha para alguém e fala assim, essa pessoa não merece minha atenção porque ela é muito relaxada. Para os espíritos que conhecem o histórico daquela pessoa, fazem uma interpretação diferente. Eu sei que ele é preguiçoso, eu sei que ele é desinteressado, mas ele precisa ser motivado para fazer isso por causa da sua programação. Então, na verdade, o que diferencia o comportamento dos espíritos para nós, primeiro é o grau de elevação dos espíritos. Se for um espírito mais elevado, ele tem uma visão maior, mais profunda daquela realidade. Se for um espírito comum, ele vai agir exatamente da mesma forma que a gente. Então é só se colocar. Quer saber como o obsessor age? Imagina que você é uma obsessora e odeia uma pessoa no mais alto grau e quer fazer tudo para prejudicá-lo. O que você faria? Aí vai depender da criatividade de cada um, que novela que você assistiu, qual a vilã que você prefere, qual é o filme mais interessante. Aí a gente vai começar a elaborar os nossos meios de tortura, os nossos meios de perseguição. Então cada espírito vai fazer isso de acordo com o conhecimento que tem. É só a gente se colocar no local, né? É como aqui, né? Você sabe muito mais do que eu. Não sabe nada, Fraterno. A única coisa que a gente faz é que eu leio antes de vocês. Mas é tudo igual. Não se preocupa, se você tivesse lido antes, você saberia mais. Eu só cheguei primeiro, diferente, né? Que mais aqui? Deixa eu ver. Agora a gente vai então para quando ele termina, né? Então é uma situação bastante interessante nos relatos, quando a gente fala sobre os sintomas de uma psicografia mecânica, quais são os sinais, de que forma que isso acontece. Cada médium tem ali um sinal diferente. Então tem médiums que sentem um leve formigamento na mão, tem outros médiums no braço, né? Tem outros médiums que sentem dor no braço. Tem alguns médiums que sentem um peso, é como se o braço dele tivesse 10 quilos a mais pendurado, então sente aquele peso no braço, né, como se o espírito estivesse segurando realmente, e ele tem dificuldade para se movimentar. E no momento em que acaba, é como se nós fizéssemos aquela brincadeira de prender a circulação da mão, acho que toda criança já chegou a fazer isso. Você segura a circulação da mão e deixa ela formigando, né? Depois você solta e vem aquele fluxo de sangue e tudo volta ao normal. Então é instantâneo como a coisa acontece. Não é algo que demora muito tempo. Então, temos aqueles médiums que antes da psicografia sentem esses sintomas durante todo o dia. Tem médiums que desde a reunião vai ser 8 horas da noite, quando é 6 horas da manhã ele já acorda com dor no braço. E já sabe que vai psicografar. E quando ele chega na casa espírita e faz a psicografia, instantaneamente aquele sintoma passa. Então temos ali vários relatos. A gente poderia pegar médiuns psicógrafos, 10 médiuns psicógrafos e perguntar detalhadamente, né, pegar um questionário ali com 50 perguntas sobre o trabalho que ele faz, e a gente vai ver que existem ali pequenos detalhes, nuances que mostram características diferentes em cada trabalho, né? Então, e a mecânica, como a gente já colocou, Kardec já falou sobre isso, é aquela que é mais confiável. Porque a mecânica, o médium não faz ideia do que está sendo escrito e, consequentemente, ele não pode trazer nenhum tipo de influência de interferência. Só que esse grau de mediunidade, o mecânico, o tipo de mediunidade, ele é muito raro. Então, Kardec ainda lembra que são raros os médiums que não têm nenhum tipo de ideia do que está acontecendo. Já os médiums semimecânicos são aqueles que sentem, né, que são os mais comuns, são aqueles que psicografam com uma certa velocidade, sentem que o braço está sendo realmente conduzido para o outro espírito, mas ao mesmo tempo ele começa a ouvir. Então, pelo fato de haver uma ligação mental com o espírito, o que um pensa, o outro percebe.
Então, na verdade, enquanto o espírito está psicografando, o médium já tem noção do que está acontecendo. Isso se ele estiver consciente naturalmente. Se ele estiver inconsciente, não adianta. Que talvez depois ele até tenha alguma ideia, mas durante o trabalho ele não vai conseguir. Kardec, então, ele passa do médium mecânico para o médium intuitivo. Né? Deixa eu ver aqui. Eu vou inverter. Não, vamos seguir a linha aqui. Médium intuitivo, vamos lá. No médium intuitivo, a transmissão do pensamento se faz por intermédio do espírito do médium. O espírito estranho, nesse caso, não age sobre a mão para dirigi-la. Age sobre a alma com a qual identifica-se e a qual imprime sua vontade e suas ideias. Ela recebe o pensamento do espírito estranho e o transcreve. Nessa situação, o médium escreve voluntariamente e tem a consciência do que escreve, embora não seja seu próprio pensamento. Então, o médium intuitivo, a gente já sabe, né? É alguém transmitindo o pensamento para ele e ele simplesmente fala assim, estou escrevendo aquilo que está vindo na minha cabeça. Então, seria, alguém coloca um fone de ouvido, eu vou ditando e ele vai escrevendo. Né? E essa parte do médium intuitivo, embora seja bastante comum, é aquela que tem maior dificuldade, né? Aquela que apresenta a maior dificuldade para o médium, para poder ter certeza de que aquela psicografia é uma psicografia legítima. Porque pelo fato de ser intuitivo, se eu falo numa ideia estranha, é fácil de eu perceber. Eu falo assim, estou escrevendo uma coisa aqui, mas é alguma coisa que nunca passou pela minha cabeça. Por exemplo, alguém vem falar comigo, olha, eu queria que você me ajudasse a resolver um problema pessoal que eu estou tendo. Né, e que você evocasse, né, os seus espíritos amigos para poder me ajudar. Aí então eu falo, então vamos lá, mentalizar e tal, e eu começo assim, olha, eu vou começar a escrever aqui uma coisa, e eu estou escrevendo, escrevo. E quando eu acabo essa escrita, eu entrego para ele e falo assim, olha, eu escrevi isso daqui, tem algum sentido para você? Aí a pessoa vai ali e fala assim, realmente tem. Porque eu escrevi aqui, o pensamento está vindo, mas como eu não conheço você, não conheço a sua vida, eu não faço ideia do que se trata. Então isso é claro e patente. Dá para perceber claramente quando é um pensamento estranho. Né? Então, mas a audiência já é diferente, fraterna. A gente vai tratar um pouquinho depois. Né? Então você é audiente e você escreve aquilo que você ouve. No caso do médium intuitivo, ele tem um pensamento que se confunde com o dele. No caso do audiente, você está ouvindo uma coisa de fora e você consegue identificar claramente que é como se fosse uma voz estranha. No intuitivo, acaba ficando uma coisa meio confusa, porque se o assunto for um assunto que eu domino, um assunto que eu conheço, qual é exatamente a minha parte desse raciocínio e qual é a parte do espírito? Eu falo, não escrevo. Deixa eu ver aqui. Nesse caso, se você é audiente, você pode tanto falar aquilo que você ouve, como escrever aquilo que você ouve, mas não é necessariamente a psicografia. Tá? Mas se você tem um pensamento que se confunde com o seu, e você escreve por vontade própria, isso vem também do médium intuitivo. E esse médium intuitivo, ele pode tanto ser através da fala, como através da escrita. Deixa eu acabar de ler isso daqui, que depois eu dou um exemplo interessante para vocês. Olha só o que ele coloca. Frequentemente, é bastante difícil distinguir o pensamento próprio do médium daquele que lhe é sugerido. O que leva, aí Kardec destaca, muitos médiuns desse gênero a duvidar de sua faculdade. Pode-se reconhecer o pensamento sugerido por não ser jamais preconcebido. Ele nasce à medida que se escreve, e com frequência é o contrário da ideia preliminar que se havia formado. Pode mesmo estar além dos conhecimentos e das capacidades do médium. Então, quantas vezes espíritos transmitiram intuição? A gente via isso muito no passado, estudando aquele livro A Mediunidade dos Santos, que muitos daqueles religiosos do passado escreviam textos filosóficos e com conteúdo espiritual muito profundo, e era simplesmente ali um sacerdote comum, um frade, um seminarista, uma freira. Aí todo mundo olha e fala assim, olha, você é uma pessoa muito bacana, eu te respeito, tudo isso e tudo mais, só que isso aqui não é coisa da sua cabeça, não. Você não tem esse conhecimento todo para falar disso tudo. Ele fala, não sei, só sei que eu escrevi.
E então a gente percebe exatamente isso, né? Que se não é um pensamento pré-concebido, alguma coisa que você não consegue acompanhar no seu raciocínio, isso significa que é um pensamento de fora. E continua. Há uma grande analogia entre a mediunidade intuitiva e a inspiração. A diferença consiste em que, na primeira, é mais frequentemente restrita a questões atuais e pode aplicar-se além das capacidades intelectuais do médium. O médium pode tratar, pela intuição, de um assunto ao qual ele é completamente estranho. Então, até aqui a gente para na intuição. Então, na intuição. Então, quer dizer, ele é intuído a falar de um assunto que faz parte, que é daquele momento. É uma coisa que está acontecendo e ele está escrevendo. Uma coisa que foge do seu cotidiano, foge da sua realidade e muitas vezes foge da sua própria compreensão. Já no caso da inspiração, Kardec coloca, a inspiração estende-se sobre um campo mais vasto e vem geralmente ajudar as capacidades e preocupações do espírito encarnado. Os traços da mediunidade são geralmente menos evidentes. Então, quer dizer, a inspiração, ele vem simplesmente me ajudar. E se eu sou um compositor e eu gosto de compor ali melodias, gosto de escrever sobre letras diversas e tudo mais, e o espírito vem assim, ele me ajuda a desenvolver uma ideia que muitas vezes está aquela empacada na minha cabeça. Eu tenho aquele pequeno começo de melodia, eu tenho aquele pequeno texto para começar a pensar alguma coisa, vem o espírito e me ajuda a desenvolver aquilo. Então isso é uma inspiração. A intuição é me falar de alguma coisa que eu não conheço, ou que muitas vezes eu não tenha condições de elaborar por minha própria capacidade, né? E por outro lado nós temos a inspiração. Nesse caso da inspiração, a gente tem então a continuidade do nosso próprio raciocínio. O médium semi-mecânico ou semi-intuitivo, né? Então pode ser tanto um como o outro. Quando o Kardec coloca semi-mecânico, quer dizer que a mecânica não é completa. Quando ele fala que pode ser também semi-intuitivo, fala que a intuição pode não ser completa. Então, na verdade, é uma parte mecânica, uma parte intuitiva. Ele pensa na ideia, mas a força do movimento vem do espírito. Então ele continua. O médium semi-mecânico ou semi-intuitivo participa dos dois outros. No médium puramente mecânico, o movimento da mão é independente da vontade. No médium intuitivo, o movimento é voluntário e facultativo. O médium semimecânico sente uma impulsão dada à sua mão. Apesar dele, porém, ao mesmo tempo, tem consciência do que escreve à medida que as palavras se formam. No primeiro, o pensamento segue o ato da escrita. No segundo, ele precede. E no terceiro, ele o acompanha. Kardec fala sobre isso de novo, lá no Livro dos Médiuns. 51. O médium, não sendo mais do que um instrumento que recebe e transmite o pensamento de um espírito estranho, que segue a impulsão mecânica que lhe é dada, não há nada que possa fazer além dos seus conhecimentos, se é dotado da flexibilidade e da aptidão medianímica necessárias. É desse modo que existem médiuns desenhistas, pintores, músicos, poetas, embora estranhos às artes do desenho, da pintura, da música e da poesia. Médiuns iletrados que escrevem sem saber ler, sem escrever. Saber ler nem escrever. Médiuns polígrafos que reproduzem diferentes gêneros de escritas e algumas vezes com uma perfeita exatidão a que o espírito tinha enquanto vivo. Médiuns poliglotas que falam ou escrevem em línguas que lhes são desconhecidas, etc. Então Kardec faz um resumo daquilo que ele já desenvolveu no Livro dos Médiuns. O que eu queria colocar para vocês aqui de exemplo é que nós temos dois médiuns pintores, que são bastante solicitados atualmente em alguns programas de televisão para fazer demonstrações. Tem o Lívio, que eu esqueci o sobrenome dele, e tem um outro médium, que ele é do Pará, se não me engano, lá de Belém. E são dois médiums, né? Ele até usa um chapeuzinho assim meio de lado, assim, ele é meio gordinho e tal. E esse Lívio, né, o Lívio fica ali na zona norte do Rio de Janeiro, né, ali perto até mesmo do CELD, ali na Vila Valqueire, né?
naquela região ali, né? Quer dizer, não é exatamente Vila Valqueira, mas é naquela região. Então ele tem um centro espírita que é por ali, ou é o espiritualista, acho que é espírita. E ele trabalha então com vários artistas desses reconhecidos, né, que estão sempre presentes nessas comunicações. E certa vez eu assisti, né, deixa eu pegar aqui o nome deles, que aí a gente deixa uma informação mais precisa do que eu quero colocar para vocês. Só um instantinho. Tá aqui. Me deem só um instante, pessoal. Que eu não gosto de falar pela metade, porque aí a informação não fica completa. Tá, o primeiro então. Tá, o primeiro é o Germano Heder, tá? Esse que eu comentei com vocês agora. E o outro é o Lívio Barbosa. Então, Germano Heder e Lívio Barbosa, tá? Esse que foi o da reportagem da Xuxa foi o Lívio Barbosa, tá, Miriam? Mas os dois já estiveram, por exemplo, no programa Mulheres. Se vocês quiserem assistir, né, aos programas que eles participaram, deem uma chegadinha aqui no nosso site, no spiridige.net/mídia, e coloquem ali no mecanismo de busca do site psicopictografia. Aí vão aparecer ali todos os termos, né, todas as palavras, e vocês vão identificar. Essa do Germano Heder, ela está logo no começo, porque foi um programa relativamente recente, que está aqui, ó, no programa que eu postei recentemente, né, embora o programa tenha acontecido em 2009, ele está naquela primeira tabelinha das últimas atualizações. Então, tanto o Germano Heder como o Lívio Barbosa, eles são dois médiums, tá? Peguei só esses dois como comparação, que fazem esse trabalho de pintura mediúnica. Mas qual é a diferença entre os dois? O Lívio Barbosa, que é esse mais conhecido, ele entra num transe mediúnico, ele fica inconsciente durante o trabalho, e o espírito, então, da mesma forma que acontece na incorporação, na psicofonia que a gente fala, ele então faz todas aquelas pinturas com os pés, com as mãos, com as duas mãos, faz aquela lambança toda, depois no final sai aquele quadro bonito. E ele fala com o sotaque do próprio espírito, ele fala, ele tem ali as próprias expressões, fica aquele olhar vazio, aquele olhar distante. Então é uma característica típica de uma incorporação. No caso do Germano Heder, é interessante porque ele faz a pintura, mas ele faz de um modo quase que intuitivo. Então ele está conversando, por exemplo, com a apresentadora, e é interessante vocês assistirem isso, tá? Isso aí vai ser um elemento bem interessante para poder ilustrar isso que a gente está falando. Então o que ele faz? Ele fica conversando com ela, então ele gesticula, ele conversa, ele fala, depois ele continua pintando. Só que na verdade dá a impressão de que ele está pintando de fato. Tamanha naturalidade, porque o espírito não o controla mecanicamente, mas ele dá cada toque de tinta, cada cor que ele utiliza, cada contorno que ele faz, é feito através de uma intuição muito forte. Então dá pra gente perceber que de repente ele está falando, aí ele para e continua conversando com ela, e gesticula e fala assim, olha, certa vez aconteceu tal coisa, aí depois ele pega a tinta e continua pintando. Então são dois médiums que trabalham com psicopictografia, com pintura mediúnica, que têm características bastante distintas. E a gente pode pegar esses dois casos e comparar na própria psicografia também. Tem pessoas que escrevem, e aí nesse caso do que é intuitivo, o espírito tem que ter um pouco mais de paciência, né? Porque o intuitivo ele recebe a mensagem, mas ele escreve de acordo com a vontade dele. Então ele pode escrever continuamente, ficar em silêncio, concentrado, e se ele estiver falando com alguém, escrevendo alguma coisa, ele pode parar, conversar com aquela pessoa, e o espírito vai ficar assim, e aí, dá para escrever logo? É comum em reuniões mediúnicas, principalmente de trabalho de psicografia, que tem espíritos que são muito ansiosos. Como eu falei para vocês, querem conhecer a personalidade dos espíritos, conheçam a personalidade dos homens, dos humanos, dos encarnados, que nós vamos ver exatamente a mesma coisa. Então tem espíritos que aguardam muitas vezes o dia inteiro. Como aconteceu num relato de um espírito, que ele dizia assim, olha, eu estou aqui desde de manhã, a reunião nesse caso era à noite, e eu não vi a hora da reunião começar. Então ele ficava o dia inteiro, né, ligado, né, esperando a oportunidade de se comunicar. Para uns ficava assim, olha, eu aguardei durante todo o tempo, não vi a hora de começar, mas eu estou muito feliz. Enquanto que vinha outro espírito e dizia assim, olha, eu fiquei aqui esperando até agora, eu achei que vocês nunca fossem começar. Né, beijo, Rô.
Então eles são assim meio arrogantes, meio tal. Isso por quê? Porque vai depender das personalidades. E quando acontece a reunião mediúnica, vamos supor que 7 horas da noite começa a reunião. Todo mundo entra na sala, fecha a porta, todo mundo se acomoda. Começa, né, aquele momento de concentração, aquele momento de prece e tudo mais, e muitos médiuns psicógrafos ou médiuns psicofônicos já começam a receber pensamentos. Porque se depender dos espíritos, ele vai começar a escrever naquela hora. Aí o médium tem que segurar e conversar com o espírito pelo pensamento. Espera que não é a hora ainda. E o espírito fica jogando a ideia, jogando a ideia. Tem horas que muitas vezes o médium não consegue suportar de tanta coisa que é falada ao mesmo tempo que ele começa a escrever mesmo durante aquela introdução, onde é feita a leitura do Evangelho, né, aquela preleição, né, do trabalho que está sendo feito e tudo mais. A Miriam colocou, imagina ter que esperar a nossa rotina toda acontecer. Pois é, essa é uma questão, né, Miriam? Os espíritos têm que ter essa consciência. Só que muitos deles não têm essa paciência para esperar. De chegar e falar assim, olha, eu vou lá me servir daquele médium, mas eu quero chegar e conversar na hora. A gente fala, alto lá, você vai conversar na hora que eu quiser. Eu tenho a minha vontade, eu tenho meu compromisso, mas eu tenho a minha vontade acima de tudo. Então o trabalho vai começar naquele horário, vai se desenvolver dessa forma e você vai ter que esperar. E é impressionante como os espíritos têm pressa para escrever. Como eles atropelam as ideias, eles não respeitam os horários. Se é um espírito que não é espírito ainda por cima, eles agem do jeito que eles quiserem. E aí então o médium vai ter que se segurar de qualquer jeito para falar assim, calma que não é a hora. Imagina, por exemplo, uma situação, vamos nos colocar na posição deles. Nós desencarnamos e nós sentimos a nossa família muito angustiada por causa da nossa partida. E aí então nós somos convidados a participar de um trabalho numa reunião mediúnica para poder transmitir uma comunicação a eles. E eles estão presentes na comunicação, lá na reunião. Então imagina, eu estou vendo ali meus pais, meus filhos, meus amigos, esposa, marido, companheiros e tal. Eu estou vendo ali na plateia, estou doido para poder falar para eles, olha, eu estou aqui, não vi a hora de te ver, porque eu te amo demais e coisa e tal. E aí tem que esperar assim todo mundo, vamos fazer uma prece. Aí aquela prece de 5 minutos. Vamos ler o Evangelho, uma leitura de 15 minutos. E você é ansioso para querer falar. Então a gente entende claramente, né, a agonia que dá, certamente. Né? Então, só que muitos espíritos, apesar dessa agonia, eles também não têm nenhum compromisso com ética, com participação no trabalho. Eles querem atropelar, furar fila e falar. Se não é o médium bem educado para controlar, o trabalho não se desenvolve. No momento que você se senta, que você começa a mentalizar aquele momento de prece, ele já quer atropelar e já fazer a coisa do jeito dele. Né? Então tudo isso é interessante. Então, mais uma vez, assistam a esses vídeos que eu passei para vocês do Germano Heder e também do Lívio Barbosa, que são 2 médiuns de psicografia. O Lívio Barbosa se assemelha muito com o Luiz Antônio Gasparetto. É o médium de incorporação, onde o espírito vem, faz, acontece, coisa e tal, e no final sai ali direitinho a pintura pronta. Né? Então, tanto o Lívio como o Gasparetto, eles fazem o mesmo tipo de trabalho. Já o Germano faz uma coisa completamente fora dessa ideia. Tanto que muitas vezes as pessoas pensam assim, ele não está fazendo um trabalho mediúnico, ele está conversando, ele está pintando do jeito dele. Então, quer dizer, vai ser aquela questão da confiança, de conhecer o médium, de entender como é que ele faz as coisas. Né? Olá, Francis. Vamos em frente aqui. Então, a lição de casa para vocês, assistam, tá, a esses programas, porque ele é muito instrutivo, tá? Vale a pena mesmo, é um material preciosíssimo para entender como funciona essa questão da inspiração e da parte mecânica da pintura. A Miriam lembrou aqui, observamos naquelas cartas de Blumenau, os espíritos falam aos familiares que não poderão demorar muito, porque precisa dar a vez aos outros na fila. É bacana essa coisa, a gente imaginar, né, Miriam, aquela fila, né, aquele bando de gente querendo transmitir mensagem, querendo receber mensagem e coisa e tal. Tem alguns que respeitam, tem outros que são ansiosos, é a mesma coisa. Basta você ver, por exemplo, num lugar onde tem atendimento, você vai numa promoção, você vai numa livraria para poder pegar o autógrafo de um autor que você adora. Só que além de você tem mais outros 1000 tantos que adoram. E aí então você tem assim, não, eu espero 1 hora se for necessário. Tem outro que está 5 minutos na fila e está reclamando. No mundo espiritual é exatamente a mesma coisa. O fato de um espírito se comunicar através de um médium não significa que ele tenha qualquer interesse em conhecer o espiritismo. Ele simplesmente se aproveita do mecanismo de comunicação e quer dar vazão aos seus interesses. Então, tenhamos isso sempre em mente. Tá?
Vamos lá em frente aqui. Deixa eu ver aqui. Médiuns curadores. Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Médiuns curadores, item número 52. Pessoal, ficou claro até aí? Tudo bem? A gente pode continuar? Alguma dúvida a respeito da psicografia? Algum detalhe que vocês queiram colocar? Lembrando que nessa parte dos médiuns inspirados, tá? Normalmente, como ele escreve do jeito dele. Então é a caligrafia dele, é o jeito dele e tudo mais. Quando é o caso do mecânico, os espíritos normalmente escrevem com aquela rapidez toda, e é uma letra que é impressionante como elas são semelhantes. Se você pegar um médium aqui de São Paulo e pegar um médium lá de Salvador, você vai perceber que a forma como ele escreveu é exatamente a mesma coisa. Eles têm aquele método de escrever, né, que é muito parecido, porque ele é ágil, ele é relativamente compreensível, né? Então isso é bastante comum. Já no intuitivo, ele está escrevendo com a própria letra dele. Eu comentei com vocês sobre aquela minha prima que fazia aqueles trabalhos, e ela é taquígrafa, né? Trabalha com taquigrafia lá do Tribunal Federal lá de Brasília. E como no caso da mediunidade, já aconteceu, né? Já aconteceu de virem tanto psicografias semimecânicas como psicografias intuitivas. No caso da intuitiva, ela comentou certa vez que o espírito começou a ditar para ela com tanta rapidez que ela parou de escrever da forma natural e ela começou a escrever com taquigrafia. Então ela usou os sinais de taquigrafia e tal, aquela coisa muito rápida de escrever, e no final ela começou então a traduzir, né, para a nossa escrita natural, para a nossa linguagem normal, para que as pessoas pudessem entender. Né? Então isso é interessante como os médiuns têm que se virar muitas vezes para dar um jeito naquilo que os espíritos querem transmitir. Voltando aqui então, a gente está nos médiuns curadores. Item 52. Beleza, filhinho. Este gênero de mediunidade consiste na faculdade que algumas pessoas possuem de curar pelo simples toque, pela imposição de mãos, pelo olhar, um gesto, mesmo sem o concurso de nenhum medicamento. Esta faculdade tem incontestavelmente seu princípio no poder energético. Deste difere, entretanto, pela energia e a instantaneidade da ação, enquanto que as curas magnéticas exigem um tratamento metódico mais ou menos longo. Então Kardec está colocando aqui com muito cuidado que nesse caso dos médiuns curadores são aquelas pessoas que dentro da linguagem popular são capazes de realizar um milagre. Você vai doente e volta curado. Porque ela te deu um passe, porque ela te colocou a mão em você, porque ela te deu um passe, porque ela te deu um abraço. E nós vemos isso, esse poder de cura, muito mais patente também fora dos centros espíritas. Nós vemos pessoas que vão a igrejas evangélicas, que tem ali um pastor, uma criança inclusive, né? Nós tivemos uma reportagem que saiu que foi veiculada no SBT, naquele SBT Repórter, que inclusive se encontra aqui no nosso site. Deixa eu pegar aqui direitinho, que eu já passo para você aqui, ó. Pegar aqui, ó. Em 2011, no dia 11/5 de 2011, o programa intitulado A Criança e a Fé, Conexão Repórter, acompanha a rotina de Alane, a criança missionária que tem o dom da cura. Aí tem um linkzinho ali, é só vocês acessarem, que vocês vão lá para a página do SBT, lá da Conexão Repórter, e tem o programa ali. Então era uma criança, ela tinha por volta de 5 ou 6 anos de idade, e a igreja lotava assim porque ela simplesmente colocava. A gente não está questionando a princípio a legitimidade do fenômeno. A gente parte do princípio de que ele é verdadeiro. É através de uma análise do resultado daquilo que aconteceu que a gente vai ter uma ideia. Mas a gente vê que tem crianças realmente que têm dom de cura, pessoas que têm dom de cura normal. Então esse dom, né, essa faculdade, na verdade, mediúnica, acaba impressionando muito em todos os lugares religiosos do passado, que as pessoas vinham, aí você dava uma hóstia para ela, e através dessa hóstia acontecia um milagre, aquilo virava uma sensação dentro da instituição, e aquilo nada mais era do que a presença de um médium de cura que estava ali realizando aquele trabalho. A fraterna colocou, mas acho que não deviam usar materiais cortantes para fazer a cura.
como vejo alguns fazendo, né? Isso é bem interessante a sua colocação, ô Fraterna. Nós temos o médium chamado, minha memória está péssima hoje, hein, pessoal, chamado João Berbel. Ele trabalha aqui na cidade de Americana, se eu não me engano, aqui no interior de São Paulo. E o João Berbel, ele deu uma entrevista lá no programa Transição, são 2 programas interessantes, e ele fazia tratamentos de cura, né? Pois é, Rô, pois é. Imagina quando eu chegar nos 50, tá, querida? Tá bom? Então, quando eu falo assim, mediunidade de cura, né, assim, no caso do João Berbel, quando ele foi entrevistado, perguntaram exatamente sobre essa questão dos cortes, como acontece com o João de Abadiânia, o João de Deus lá em Abadiânia, quando acontecia com os Dr. Fritz, né, com o médium que atendia o Dr. Fritz, com os médiums que atendiam o Dr. Fritz. Então, o João Berbel, ele falou o seguinte, que normalmente, quando você fala em cura espiritual, em cirurgias espirituais, normalmente as pessoas são muito incrédulas. Então, da mesma forma que no passado, pois é, né? Então, da mesma forma que no passado havia as mesas girantes, havia ali as cadeiras que se levitavam e tudo mais, era uma forma que os espíritos tinham de fortalecer a convicção das pessoas através de eventos que são patentes, que são claros. No trabalho de cura, uma contribuição fundamental é da fé da pessoa. Hoje, até mesmo a ciência faz um estudo sobre a fé, a religiosidade e a cura. Existe uma relação muito íntima, né, de autocura pela fé da pessoa. Então, hoje já é um objeto de estudo da nossa ciência, das neurociências. Então, no caso das cirurgias espirituais, a contribuição daquela pessoa é importante. Não que os espíritos não possam fazer alguma coisa independente da vontade dela. Podem. Tanto é assim que tem espíritos que trabalham de uma forma negativa, que provocam distúrbios nos organismos das pessoas através do processo obsessivo. Se pode fazer o mal, pode fazer o bem. Porque na verdade nós lidamos com energias. A forma como você utiliza essa energia vai depender da sua motivação. Seria mais ou menos falar do vento. O vento para nós pode ser aquele vento refrescante, né, que vem, que traz aquela brisa deliciosa, como pode ser um vendaval que destrói tudo. Tudo vai depender do quê? Da força, no caso dessas energias, da força do sentimento e do pensamento daquelas pessoas. Então, no caso de um tratamento de cura, ele acaba sendo muito mais eficiente, muito mais incisivo, se por acaso houver a contribuição do paciente. Então é a questão da fé. Tanto que Jesus falava isso no Evangelho, a tua fé te salvou, né? Exatamente, Fraterna. Então ele realmente falou sobre tudo isso. Então, quanto mais próxima essa pessoa tiver, né, o pensamento dela estiver próximo da sua própria cura, maior será a contribuição. O que o João Berbel comentou? Que o Dr. Ilácio, o Dr. Alonso e Alonso, que é o médico que trabalha com ele, que vocês vão encontrar, inclusive o João Berbel, ele participou de um programa do National Geographic, que veio aqui no Brasil fazer uma entrevista sobre essa questão das curas espirituais e o entrevistou, né? Então ele comentou o seguinte, que no começo ele fazia cirurgias com cortes, porque as pessoas precisavam ver o corte, perceber que não estava sangrando, perceber que não havia dor, perceber que não havia infecção pós-operatória, para que ela pudesse se convencer de que realmente ela foi feita uma cirurgia espiritual. Só que com o passar do tempo ele percebeu que já não havia mais a necessidade de provocar um impacto nas pessoas. Então ele começou a usar o cabo do bisturi sem a lâmina. Então ele ficava passando o cabo do bisturi e continuou assim, né? Mas então nesse caso a gente utiliza o cabo do bisturi muito mais como um amuleto para convencer as pessoas do que pela necessidade. Porque o fato dela estar na sala de espera de uma cirurgia espiritual, ela já está recebendo o tratamento. Mas para que ela se sinta convicta, né, se sinta convencida daquilo que está acontecendo, ela é convidada então para participar do tratamento, ela vê o médium fazendo as manipulações, fazendo ali todos os procedimentos, para que ela possa sair e dizer assim, eu fui operada. Então nós precisamos disso ainda. Então, como eu falei para vocês, nós temos a necessidade, como seres humanos de um modo geral, de materializar a nossa fé. Por que uma pessoa reza com muito mais fervor? No caso de religiosos católicos, por exemplo, ou evangélicos, rezam com muito mais fervor quando eles seguram a Bíblia ou seguram o crucifixo. Porque é um objeto material onde ele se apoia na sua fé. Por que ele tem que ficar ajoelhado dentro de uma igreja para fazer uma prece diante do altar? É a forma dele materializar a sua fé. Por que o espírita, que vai até um tratamento espiritual, ele tem que ver o espírito falar, ele tem que ver o corte acontecer?
É uma forma de materializar a nossa fé. Então isso é uma característica natural do ser humano, não é de espírita, nem de evangélico, nem de católico, nem de judeu, nem nada. Então todas essas manifestações que acontecem, a presença dos espíritos de uma forma ostensiva aqui no mundo físico, tem por objetivo nos convencer da presença deles. Então, pelo menos os bons espíritos têm esse propósito. Já os maus fazem, né, os espíritos mais ignorantes, mais inferiores nos seus valores e tudo mais, fazem isso para provocar perturbação. E sabem que provoca. Porque lidar com o sobrenatural para nós é algo extremamente excitante e pavoroso ao mesmo tempo. Então, é por isso que nós pensamos sempre, os cortes servem exatamente para isso. Por que você vai, por exemplo, vamos supor que você vá a um tratamento do Dr. Fritz, ou vá a um tratamento lá em Abadiânia, lá perto de Goiás, lá em Goiás, perto de Goiânia, e você tem que pegar assim, você dizer assim, olha, eu estou com um problema aqui no meu olho e eu queria que o senhor me ajudasse. Aí o médico incorporado, né, chama e fala assim, olha, vem cá. Aí empurra a tua cabeça para trás, pega uma faca e começa a raspar teu olho. E você não sente dor. Aí coloca depois aquele tampão e você vai para casa. Havia necessidade de fazer aquilo? Não havia. Mas para convencê-lo daquilo, é uma coisa assim meio bizarra para muitos, né? Eu vi muitas cirurgias com o Dr. Fritz que tinha programas no passado, né? que participava de muitos programas, que vocês vão encontrar inclusive nesse site também, ó, mais uma vez aqui. Tá? Dê uma pesquisada sobre cirurgias espirituais que vocês vão encontrar muitos temas relacionados a isso. Programas que passavam, né, na década de 80, no começo da década de 90 e tudo mais. E ali você vai ver cortando, enfiando injeção com não sei o que, raspando, enfiando uma tesoura dentro do nariz. Para que tudo isso? Porque as pessoas precisam, por incrível que pareça. Elas precisam se convencer de que alguma coisa sobrenatural aconteceu com elas. Agora, se você é uma pessoa tranquila, você vai no centro, fazem a imposição de mão, você sai feliz da vida sem necessidade disso. Então, nós, seres humanos, para a gente ver o trabalho que a gente dá para os espíritos, né? Eles precisam se esforçar para nos convencer de que nós estamos recebendo os benefícios. Sendo que a própria fé poderia fazer isso, como Jesus lembrou, né? Levanta-te e anda porque a tua fé te curou. Pronto. Mas não, já pensou Jesus cortar a perna dele, enfaixar e levantar e carregar e falar, agora vai para casa, meu filho. Naquela época, né, a intensidade da fé, a influência, o magnetismo que envolvia as pessoas era algo completamente diferente. Né? Infelizmente, né, Rô, é necessário despertar, né, a atenção pelo fenômeno. Continuemos aqui. A faculdade de curar pela imposição das mãos tem evidentemente seu princípio no poder excepcional de expansão, que é aumentada por diversas causas, dentre as quais é preciso colocar na primeira linha a pureza dos sentimentos, o desinteresse, a benevolência, o ardente desejo de amparar, a fé, a prece fervorosa e a confiança em Deus. Numa palavra, todas as qualidades morais. Então, quando a gente fala sobre imposição de mão, lembrando, principalmente, quando nós falamos de médiuns curadores, nós falamos também das benzedeiras, dos curadores, dos pajés, que são médiuns curadores. Embora eles utilizem aquelas ervas, imagina, por exemplo, uma senhorinha que está lá, aquela senhorinha do interior, tem até um programa muito legal, um documentário que eu coloquei também aqui no programa, deixa eu pegar aqui para vocês. O nome é... não era benzedeiras, benzedores, deixa eu ver aqui. Não é benzedores, benzedeiras, curadores, também não é curador. Eu me esqueci o nome agora, mas depois vocês procuram, vocês se divirtam assistindo aos programas que estão ali. Então, o que é curandeiras? Curandeiras, deixa eu ver aqui, bem lembrado, fraterna. Tá aqui, deixa eu ver. Também não é esse. Mas não é essa expressão também. Tá, mas bom, depois vocês procuram lá. Tá aqui, ó, só o que eu falei do João Berbel foi o programa Tabu do National Geographic de 2010. Programa aborda as curas espirituais, entrevista com João Berbel.
do Instituto de Medicina do Além, da cidade de Franca, não de Americana. E o espírito que trabalha com ele é o Dr. Ismael Alonso e Alonso. Né? Inclusive a nossa amiga Nina, para quem se lembra dela, né? A nossa amiga Nina é da cidade de Franca e ela me presenteou com um livro que trata da biografia. Também não é rezadeira. Eu não lembro, depois vocês procuram. Essa rezadeira, o que acontece? Quando a gente fala sobre mediunidade de cura, a gente tem também esse pessoal, muitas vezes religioso, vinculado à Igreja Católica, e fazem ali as suas... por causa de horário, por causa de compromisso, mas às vezes eu falo com ela pelo Facebook, Francis. Com ela também, com a Marina. Né? Então, esses médiums que utilizam outras nomenclaturas, como rezadeiras, curadoras, curandeiras, benzedeiras, seja lá qual for o nome que se dê, são também médiuns de cura. Que você vai lá, faz ali uma reza, alguma coisa assim, e de repente você está promovendo curas. E é exatamente uma habilidade que se tem daquela pessoa, né, uma faculdade que ela tem que é de cura. Me lembro até que muitas pessoas iam em alguns locais para conversar com pessoas muito religiosas e na saudação recebia aquele abraço. E depois de 5 minutos de conversa, essa pessoa foi embora. E quando ela chegou em casa, a doença dela tinha desaparecido. Foi aquele abraço que fez isso. Mas como o Kardec coloca, sobre a questão tanto da imposição de mãos, como também das demais formas de promover tratamento, ele fala exatamente sobre isso, que é importante, fala principalmente sobre a expansão do perispírito, a irradiação desse fluido que essa pessoa tem, mas principalmente esse fluido que é imantado por todas essas qualidades morais que nós mencionamos há pouco. Agora, diferentemente daquilo que acontece com a mediunidade de cura, Kardec coloca para nós aqui também. O poder magnético é puramente orgânico. Pode, como a força muscular, ser dado a todo mundo, mesmo ao homem perverso. Porém, apenas o homem de bem dele se serve exclusivamente para o bem, sem pensamento oculto de interesse pessoal, nem de satisfação do orgulho ou de vaidade. Seu fluido mais depurado possui qualidades benévolas e reparadoras que não pode ter o homem vicioso e interesseiro. Aqui eu já comentei com vocês, né? Acabei de ler, filhinha, continua no mesmo ponto que você parou. A partir de todas as qualidades morais, eu continuei lendo. O poder magnético é puramente orgânico e tal. Isso. Aqui tá o poder, né? Você colocou força, mas é a mesma coisa. Então o que acontece? Kardec fez lembrou de uma passagem, ele fez um comentário, né? Depois você passa, Hermes, beleza, né? Porque o Hermes trabalhava farmacêutico, trabalhava em farmácia e tudo mais, tinha uma visão científica da coisa, né? Aquela coisa mais alopática, química mesmo, agindo sobre o organismo, né? E de repente tem ali aquela experiência espiritualista que muitas vezes contrasta, né, com seu conhecimento técnico. Depois você passa para nós, Hermes, antes da gente terminar aqui. Então, o que Kardec lembra é uma passagem de uma jovem, que eu comentei com vocês recentemente, inclusive, que ela passava por um processo obsessivo extremamente grave. Era aquela obsessão de subjugação assim para levar a pessoa à morte. E aí então essa jovem, ela era levada a um rapaz que era um magnetizador extremamente potente, mas completamente indiferente com relação às questões espirituais. Então ele aplicava o passe magnético para poder promover a cura, mas não era eficaz. Apesar de todo o seu poder, ele já tinha feito curas, né, realizado curas com outras pessoas e coisa e tal, mas para essa jovem isso não funcionava. E aí então Kardec, fazendo todo o estudo, ele pensou, ele chegou a essa conclusão. Se é um processo obsessivo, não basta apenas você trazer o poder magnético. Porque contra uma força moral, há a necessidade de impor uma força moral. Ele comenta isso lá no capítulo 14 dos fluidos do livro A Gênese. Então, se você impõe uma força moral, você consegue mudar a condição daquela pessoa. Porque num processo obsessivo grave, como é o caso de uma subjugação, a pessoa já está completamente dominada, ela não tem nem força de vontade para fazer as coisas.
Se é uma obsessão comum, você fala assim, olha, estou sentindo umas coisas, não está dando certo algumas coisas, estou achando que é uma influência espiritual, aí você vai a um centro espírita pedir ajuda. No caso de uma subjugação, aquela pessoa está completamente em casa, deitada, prostrada, esperando a morte chegar, e ela não tem vontade e força para fazer nada. E aí então a família vai ajudar, chama alguém que vai ajudar para poder fazer aquele trabalho e tal. Então Kardec percebeu nessa ocasião que aquele jovem não conseguiria mudar aquele quadro, porque ele conseguiria afetar organicamente aquela pessoa, mas não conseguia quebrar, romper aqueles vínculos de influência espiritual que ela sofria. Havia necessidade de um médium passista com grandes valores para poder mudar as características perispirituais daquela jovem, para poder repelir a influência do espírito que ali exercia, né, a sua ação. E continua para nós aqui. Todo o efeito mediúnico, como foi dito, é resultado da combinação dos fluidos emitidos por um espírito e pelo médium. Combinação. Através dessa união, esses fluidos adquirem propriedades novas que não teriam separadamente, ou pelo menos não teriam no mesmo grau. Então olha só a importância dos médiums que são passistas, que está ali no centro espírita aplicando um passe, combinado com o do espírito que está ali próximo. Quer dizer, potencializa, modifica as características do fluido, faz com que ele se torne mais efetivo para a aplicação a que ele se destina. Enquanto que ele sozinho aplicaria ali um elemento magnético, que até poderia exercer uma ação muito positiva, mas poderia não ser eficaz pelo fato de não haver a combinação necessária. E continua. A prece, que é uma verdadeira evocação, atrai os bons espíritos apressados em vir secundar os esforços do homem bem intencionado, enquanto que o fluido do homem vicioso alia-se ao dos maus espíritos que o cercam. O homem de bem, que não tivesse o poder fluídico, não poderia, portanto, senão pouca coisa por si próprio. Apenas poderia pedir a assistência dos bons espíritos, porém sua ação pessoal é quase nula. Um grande poder fluídico, aliado à maior soma possível de qualidades morais, pode operar verdadeiros prodígios de cura. Tenho certeza que Kardec, quando escreveu isso, ele estava doido para falar verdadeiros milagres, né? Só que a expressão seria mal interpretada, né? Então, a gente vê que esses prodígios de cura acaba assim, né? Às vezes eu sou médium passista, estou lá no centro espírita, mas tecnicamente, de 0 a 10, eu sou médium com uma capacidade 1. Mas pelo fato de eu ser uma pessoa de bem, capacidade de doação de fluido, de capaz de magnetizar e tudo mais, porque nem todo mundo tem essa facilidade. Tanto é assim que, se fosse possível, todo mundo seria médium de cura. E por que nem todo mundo consegue trabalhar com a cura? Simplesmente porque não tem essa facilidade de doar esses fluidos. Então eu posso ser alguém que tem essa pequena capacidade, mas eu sou aproveitado muito mais, né, na psicosfera que me envolve. Beleza, filhinho? Vou fechar nesse. Na psicosfera que me envolve, por causa das características morais, porque aí os espíritos vêm e potencializam aquele meu nota 1 que eu tenho na capacidade de doação, mas preenche exatamente aquela lacuna que me falta para poder ser um bom trabalhador. Mas os meus valores já são suficientes para permitir uma grande conexão com os espíritos que estão ali trabalhando na cura também. Deixa eu ver aqui. Estou acabando já, filhinha. Deixa eu ler mais um pouquinho aqui, falta pouco. Só mais 2 parágrafos aqui e já acabamos. 53. A ação fluídica é, além disso, poderosamente secundada pela confiança do doente, e Deus recompensa frequentemente sua fé pelo sucesso, que nós conversamos. A contribuição do paciente no processo de cura espiritual é fundamental. 54. Só a superstição pode associar uma virtude a certas palavras, e espíritos ignorantes ou mentirosos só podem entreter-se com ideias semelhantes, prescrevendo fórmulas quaisquer. Entretanto, pode acontecer que, para pessoas pouco esclarecidas e incapazes de compreender as coisas puramente espirituais, o emprego de uma fórmula de prece ou de uma prática determinada contribui para lhes dar confiança. Nesse caso, não é a fórmula que é capaz,
mas a fé que é aumentada pela ideia associada ao emprego da fórmula. Então tem pessoas que ficam repetindo, no caso das rezedeiras, por exemplo, das rezadeiras, né? Que ficam repetindo aquelas rezas de cura, repete. Aí todo mundo diz assim, nossa, ela me passou ali uma folhinha de arruda, fez aquela prece dela e tudo deu certo. Na verdade, a capacidade de cura da médium e todos esses amuletos e essas palavras, ou seja, essa fórmula que foi utilizada para aquele processo de cura, serviu muito mais para fortalecer a convicção do médium, de acordo com a fé que ele abraça, e também para poder afetar a pessoa que recebe a cura. Então, se eu pegar, por exemplo, um crucifixo e começar a te benzer, e falar assim, aqui não sei o que, você vai dizer assim, nossa, aquele médium, aquele benzedor é muito bom. Então, o que nós vemos ali? Na verdade, os amuletos não promovem curas. Porque aquele crucifixo que ele está usando foi comprado numa loja, essa loja recebeu de uma indústria que fazia isso, e a pessoa que fez aquilo não tinha nenhum interesse em colocar nenhum tipo de imantação moral, imantação de fé. A gente vê muito isso nas lojas, né? Quando o Papa esteve aqui no Brasil, Papa Francisco, muitas reportagens aqui em São Paulo foram veiculadas sobre a preparação. Então, em Aparecida do Norte, que é a cidade aqui do Vale do Paraíba, né, que vai entre São Paulo e Rio de Janeiro, ali em Aparecida do Norte, pelo fato de ter a Basílica, aliás, eu fui batizado em Aparecida do Norte, né, na antiga capela antes da construção da atual Basílica. Então, quando você se aproxima da cidade, você percebe um ambiente religioso muito forte, pelas lojas, pelas indústrias que ali estão, indústria de hóstia, indústrias de imagem de gesso, confecções que fazem roupas relacionadas com temas religiosos. Então, é muito comum, uma grande concentração naquele local. E aí, então, muitas reportagens falavam sobre as imagens que eram feitas. Imagens de Nossa Senhora, de Maria, no caso, né, que é bastante comum, já que ali é a Basílica de Nossa Senhora. Então, muitas imagens foram feitas, pintadas e tudo mais. E a pergunta é, quem fez aquela imagem estava preocupado com a fé naquele momento? Não estava. Ali é simplesmente uma imagem. A partir do momento em que essa imagem é levada para a casa de alguém que tem uma fé muito grande, e ele concentra toda a sua atenção, toda a sua crença, toda a sua fé naquele objeto, a pessoa se fortalece. Assim como Bíblia. Imagina uma gráfica que faz aqueles milhões de Bíblias. Quem está encapando, quem está imprimindo, quem está costurando, encaixotando, não está preocupado com uma Bíblia. Ele vai pegar aquela caixa, jogar dentro do caminhão, o caminhão vai sair dirigindo, vai entregar numa loja. É simplesmente um livro. Ele se torna um objeto precioso de acordo com a crença de cada um. E isso pode ser tanto para o bem como para o mal. Porque essa loja de imagens, ela não trabalha apenas, né? Ela não trabalha apenas relacionada com imagens religiosas do catolicismo. Ela faz também imagens do candomblé, imagens da Umbanda. É uma indústria. Então, ao mesmo tempo que você tem ali num departamento fazendo imagem de Nossa Senhora, do outro lado você tem um preto velho sendo também ali moldado pelo gesso e pintado também. Então tudo isso faz parte do quê? De uma indústria, de um objeto. Então, no momento em que eu, voltando àquela ideia inicial, no momento em que eu estou pegando um crucifixo e benzendo aquela pessoa, na verdade esse crucifixo é um processo industrializado, feito com uma matéria qualquer, com ferro, com gesso, com madeira. E aí eu estou estimulando aquela pessoa pela imagem, e eu estou fortalecendo a minha fé pela imagem. Era o que acontecia também no caso das cirurgias espirituais. E continua. E a mesma coisa das frases decoradas também, das preces decoradas. 55. Não se deve confundir os médiuns curadores com os médiuns receitistas. Esses últimos são simples médiuns escreventes, cuja especialidade é de servir mais facilmente de intérprete aos espíritos para as prescrições médicas, mas não fazem absolutamente senão transmitir o pensamento do espírito, e não têm de si próprios nenhuma influência. Então, o médium receitista é o médium de psicografia que trabalha que faz parte de um trabalho de cura. Mas que, na verdade, a função dele é escrever aquilo que os espíritos especializados nessa parte de cura, nessa área de cura, transmitem para ele um receituário. Esse receituário pode ser um procedimento, pode ser uma indicação de medicação
homeopática, pode ser alopática, o que muitas vezes provoca muita polêmica, porque isso vai contra o Conselho Federal de Medicina, né, porque você não pode exercer a função se você não for médico. E nesse caso o médium, ele pode ser médico, né, mas não necessariamente pode ser. E também transmitir tratamentos que ele pode fazer, tratamentos de passe, porque você vai no atendimento médico, ele pega o receita e coloca lá tantos passes no centro espírita, participar da evangelização, tomar esse tipo de erva. Tem espíritos que trabalham muito com fitoterapia. Então esse é o médium receitista, mas ele como médium, ele não tem nada de doação de fluidos, de envolvimento perispiritual, absolutamente. Ele simplesmente escreve, como ele poderia escrever uma história, um livro, uma psicografia de um familiar que desencarnou, qualquer coisa. Tá? Então esses foram os 2 temas que nós estudamos hoje. A psicografia, né? O médium psicógrafo ou médium escrevente, e também o médium de cura. Tá? Então a mediunidade de cura também é bastante interessante da gente estudar. Tá? O nosso próximo tema vai ser o parágrafo 7º, da obsessão e da possessão. Esse aqui é daqueles de comer pipoca quando a gente for estudar, porque é um assunto muito interessante. Muito bem. Fechando por aqui então o nosso estudo de hoje, a gente fechou um pouquinho antes. Primeiro para lembrar que hoje, dia 6 de agosto, foi ali o primeiro dia oficial do trabalho aqui da nossa sala. Então hoje nós completamos 9 anos de trabalho. A sala de lá para cá passou ali por muitas experiências interessantes, muitos amigos que chegaram, amigos que se foram, amigos novos que apareceram, então hoje vocês estão aqui participando com a gente. Então, desse tempo todo, estamos aqui, 9 anos depois. Eu lembro, que a Vaninha lembrava que quando ela começou a trabalhar, eu cheguei, eu não me recordo exatamente se foi no final de agosto ou cheguei no começo de setembro, mas eu não peguei a sala aberta. A Vaninha e o Barbudinho são os remanescentes daquele período de criação da sala. O Barbudinho não está aqui para comemorar, infelizmente. Então os dois foram ali os co-criadores praticamente, e o Guilherme também, o Gui, que não está aqui com a gente, mas que juntar aqui é bastante gente, mas o Barbudinho acabou não participando hoje com a gente. Mas hoje 9 anos se completam de trabalho aqui na nossa salinha, esperando que mais 9 anos venham aí daqui para frente. Isso que é mais importante para nós. A Nancy colocou, nós que ganhamos o presente nesse estudo, legal, A Gilda também colocando, feliz de encontrar aqui os nossos estudos. Então, a gente está sempre aqui e fortalecendo cada vez mais também, porque muitos desses estudos que nós fazemos hoje são estudos que, na verdade, a gente desenvolve juntos, não é nada pré-concebido, uma coisa que foi estudada antes, para depois chegar aqui e passar para vocês. Esse estudo do Obras Póstumas é um livro que eu nunca tinha lido. Então a gente está lendo junto, conversando junto. O livro dos médiuns, um livro que eu nunca estudei, também estamos estudando juntos. Então, olha, 9 anos, talvez 19, não 18, mas 19 talvez, sabe lá, Bons tempos, meu amigo, bons tempos. Então, fechando por aqui, pessoal, eu vou concluir aqui o nosso trabalho. Filhinha, quem vai fazer o encerramento para nós? Rapidamente lá em cima, a Miriam colocou, fui ver uma imagem de Santa Luzia no domingo, que um primo me mandou ir restaurar. A imagem era da família e estava em uma casa de candomblé perdida e abandonada. A avó dele cuidava da imagem e dizia que fez muitas curas. Eu fui para ver a restauração, mas realmente, para quem acredita, emociona, mobiliza. A mesma imagem e locais diferentes revelando sentimentos diferentes. Tudo uma questão de fé.